Café com Política. No Café com Política de hoje, vamos conversar com o secretário de Governo de Minas Gerais, Igor Eto. Secretário, bom dia, bem-vindo ao Café com Política mais uma vez. Prazer falar com o senhor. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Super. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Bom dia, secretário. Bom, secretário, para começar o nosso bate-papo, a gente queria falar, claro, que sobre a questão da campanha e da pré-campanha do governador Romeu Zema. Para quem não se liga tanto no cenário político, o secretário Igor Eto, segundo o próprio governador Zema, é quem é o principal responsável pelas articulações políticas dessa campanha de reeleição do governador. Mas antes eu queria falar sobre um assunto que está na ordem do dia e que promete render muita polêmica no dia de hoje, que é a questão do veto do governador Zema a trechos do projeto de lei de reajuste dos servidores, em especial aqueles trechos que dão um reajuste maior que os 10,06% a servidores da saúde, da educação e da segurança pública. Isso, obviamente, vai gerar um desgaste político para o governador e até entra na seara da questão da reeleição, da tentativa de reeleição do governador, secretário. Inclusive, a gente já ouviu, por exemplo, de representante da ASPRA, do presidente da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares, o subtenente Éder Martins, que agora é trabalhar contra a reeleição do governador Romeu Zema. Como é que o governo está se preparando para o desgaste político que esse veto do governador certamente vai gerar? Bom, Rodrigo, primeiro acho que é importante a gente deixar muito claro para todos os servidores de Minas Gerais de que eles são merecedores, sim, de ser valorizados, são merecedores do pleito que fazem. A questão não é merecimento, a questão é viabilidade de poder honrar, né, com esses servidores e fazer o pagamento. O que o governador Romeu Zema está demonstrando ao vetar, né, parte do projeto, ou seja, garantir os 10,06%, garantir outros benefícios, mas vetar algumas emendas que vieram oriundas da Assembleia Legislativa, o governador está sendo responsável, está sendo cuidadoso com os servidores de Minas Gerais. Acho que desgaste político maior do que falar um não responsável, mas garantir que aquilo que cumpriu será pago, é não pagar o que foi combinado. Esse é o desgaste político maior e é esse desgaste que o governador Romeu Zema não vai atrair para si. Nós temos que lembrar que há 3 anos atrás, quando o governador Romeu Zema assumiu o estado de Minas Gerais, o cenário era de atraso de salário dos servidores, atraso de 13º, dívida com fornecedores do estado. Esse desgaste político, sim, é o desgaste que o governador Romeu Zema não vai atrair para si. O governador Romeu Zema prefere falar o não responsável do que o sim, que vai gerar mais desequilíbrio, e o sim que vai, com certeza, no curto, médio prazo, não conseguir ser cumprido. Nós temos que ser responsáveis com os servidores e com o Estado de Minas Gerais ao mesmo tempo. Secretário, a Assembleia já deixou claro que pretende vetar, ou que pretende, melhor dizendo, derrubar esses vetos do governador. E aí, quando a Assembleia derruba o veto, a gente sabe que o governador não tem mais o que fazer. Como é que o governo está se preparando diante disso? O governo pretende, por exemplo, buscar alguma instância judicial? O que é que o governo pretende a partir desse veto, dessa derrubada de veto que os deputados pretendem praticar? Rodrigo, o momento agora é de diálogo e de articulação política com os deputados da Assembleia Legislativa, de sensibilização dos nossos parlamentares da Assembleia Legislativa. A gente sabe da dificuldade, a gente sabe da pressão, né, que sindicatos, associações, enfim, os próprios servidores fazem em defesa dos seus direitos, e eles são legítimos, mas agora a gente conta muito com a compreensão e vamos para a mesa, vamos dialogar, vamos construir com os parlamentares para que a gente consiga ter um consenso sobre o que é possível ser dado neste momento aos servidores e o que é impossível para os caixas, para os cofres públicos do Estado de Minas Gerais. Até que ponto impacta a campanha de reeleição do governador Zema? O Rodrigo citou agora as ameaças feitas pelas categorias que estão paradas também, né? Por exemplo, os servidores da saúde que estão parados, os servidores da FEMIG. Impacta de forma significativa no ponto de vista de reeleição, na sua visão, secretário, ou não? Adriana, a campanha do governador Romeu Zema é o trabalho que vem sendo realizado em Minas Gerais nos últimos 3 anos. Né? É o trabalho, como eu disse aqui, de recolocar a casa em ordem, de recolocar o trem nos trilhos com o pagamento dos servidores no dia correto, o 13º no dia correto, a retomada
do pagamento às prefeituras, que tinha uma dívida de 7 bilhões de reais, o recorde de investimentos, de atração de investimentos, geração de empregos no estado de Minas Gerais, programas como foi lançado ontem pelo governador Romeu Zema, o Provias, de recuperação das estradas do nosso estado que foram afetadas pelas chuvas. Essa é a campanha, né, é isso que o governador Romeu Zema tem para mostrar. E nós também queremos mostrar para o cidadão de Minas Gerais, para os servidores de Minas Gerais, a responsabilidade com o nosso estado. Não adianta a gente fazer promessas que não serão cumpridas. Minas Gerais já sofreu muito e sofre muito por promessas feitas no passado que não foram cumpridas e agora nós estamos vivendo a situação calamitosa que Minas vive e que pouco a pouco vamos recuperando. Nós não podemos, por pressão eleitoral, por pressão, né, de quem quer que seja, abrir mão da responsabilidade com cada um dos 21 milhões de cidadãos de Minas Gerais, inclusive, obviamente, os servidores do Estado, que merecem ser valorizados e bem cuidados, em troca de uma, entre aspas, uma viabilidade eleitoral mais confortável. O governador Romeu Zema está aqui para trabalhar pelos mineiros, e esse é o nosso foco. Secretário, na semana passada nós ouvimos aqui o agora ex-secretário-geral, Matheus Simões, que deixou o cargo para cuidar desse período e das perspectivas eleitorais, e ele fez uma declaração que nos chamou bastante a atenção aqui, que era preciso trabalhar nessa campanha de maneira para que num eventual segundo mandato do governador Zema, para que o governo não fique refém da Assembleia, foi essa a expressão que ele utilizou. O senhor hoje é o responsável pela conversa política do governo com a Assembleia Legislativa. Como é que está essa conversa hoje? E eu pergunto, o senhor concorda com essa perspectiva, com essa premissa dele, de que é preciso trabalhar para que num eventual próximo mandato o governo não seja refém da Assembleia? O governo hoje é refém da Assembleia Legislativa? Rodrigo, em 2019, logo quando o governador Romeu Zema assumiu o governo do estado, e ele era ali tido como um outsider, né, um ator não político que entrou para a política, o que nós tínhamos ali era um distanciamento muito grande entre o governo estadual e os parlamentares da Assembleia Legislativa. O que nós temos que trabalhar agora, visando a reeleição do governador Romeu Zema, é justamente essa aproximação. E nós viemos construindo isso ao longo dos anos, né, do mandato do governador Romeu Zema, que é um alinhamento de projetos, alinhamento de ideias. E agora nós vamos para pensar, né, num trabalho eleitoral, mas que vise a questão de juntos, de união política, de união partidária, de união programática, de partidos e de parlamentares que tenham ideias próximas do governador. O governador consiga também abarcar e atender os planos e ideias partidários do nosso arco de aliança e juntos conseguirmos trabalhar para ter um projeto único para o desenvolvimento de Minas Gerais e que governo e Assembleia Legislativa, respeitando a sua independência, a sua alçada de poder, né? São dois poderes independentes, não podemos nunca esquecer disso, mas que trabalhem de forma harmônica, unidas e próximos. Precisamos, Minas Gerais precisa de um governo estadual e uma Assembleia Legislativa unidos, harmônicos e discutindo politicamente de forma propositiva o desenvolvimento do estado de Minas Gerais. Agora, falando do ponto de vista da campanha propriamente dita, secretário, a gente teve, né, esse período de janela partidária, novas filiações, enfim, um novo cenário se descortinou nesse fim de semana. A gente viu a entrada também do senador Carlos Viana no páreo, tentando, né, a se candidatar, né, ele se apresentando como candidato ao governo de Minas e palanque para o presidente Jair Bolsonaro. A gente já vê também aqui no páreo o prefeito Alexandre Calil, o ex-prefeito Alexandre Calil, junto com o presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, né, que se apresenta como vice. No caso da campanha do governador Romeu Zema, de que forma essas duas candidaturas impactam, que tipo de estratégia vai ser necessário para trabalhar, né, já que Calil já carrega o apoio, aparentemente já, do ex-presidente Lula, e agora Carlos Viana com o apoio do presidente Bolsonaro. Bom, Adriana, primeiro acho que é importante a gente colocar as coisas no seu devido tempo. Eu entendo que a eleição, obviamente, começa a ficar um ambiente mais efervescente, mas ainda está cedo para a gente já entrar em campanha eleitoral. O governador Romeu Zema tem uma responsabilidade de trabalhar, de governar
o estado de Minas Gerais. Mas, olhando por esse cenário, acho que, de um lado, o ex-prefeito da capital, Alexandre Calil, semana passada tive a oportunidade de assistir, né, ao Café com Política, o ex-governador Fernando Pimentel tecendo grandes elogios ao Alexandre Calil, de que ele seria um ótimo gestor, que é muito amigo do prefeito Alexandre Calil. E aí é importante ficar claro, o governador Romeu Zema, a gente trabalha dioturnamente para desfazer ou para reconstruir tudo aquilo que o ex-governador Pimentel fez ao longo do seu mandato, dívidas, falta de pagamento aos fornecedores e servidores, a prefeituras e tudo mais. Então, se o prefeito Alexandre Calil for caminhar, como é o que está sendo dito, com o ex-governador Fernando Pimentel, com certeza nós não estaremos, nós estaremos em campo oposto, né, ao prefeito Alexandre Calil. E quanto ao senador Carlos Viana, que agora apoiado pelo presidente Bolsonaro, a gente respeita a candidatura do senador Carlos Viana, a gente respeita a opção feita pelo presidente Bolsonaro, mas sobre isso nós temos que pensar o que é melhor para Minas, o que é melhor para o Brasil, né? Se os projetos de Minas e para o Brasil forem confluentes, acredito que nós temos que pensar, em primeiro lugar, em Minas Gerais, em primeiro lugar, no Brasil, e construir algo que seja bom para os brasileiros e para os mineiros. O senhor está, com isso, abrindo a possibilidade de uma união, Romeu Zema e Carlos Viana, pensando até que o governador Romeu Zema tem um eleitorado próximo ao presidente Jair Bolsonaro também? Seria isso? Ainda não está totalmente fechado, na opinião do senhor? Rodrigo, a união do governador Romeu Zema é com o cidadão de Minas Gerais. É para ele que o governador trabalha, né? É para o cidadão de Minas Gerais que o governador trabalha, e o governador vai trabalhar dioturnamente para todos aqueles que quiserem construir um projeto grande para Minas Gerais. Tudo que toca ao ex-governador Fernando Pimentel, nós estaremos distantes. Nós trabalhamos contra o que foi feito em Minas Gerais nos últimos 3, 4 anos. E queremos construir aquilo que é mais viável para Minas Gerais, pensando em cada um dos cidadãos de Minas Gerais, o que for melhor para esse cidadão, para Minas Gerais e para o Brasil. Como eu disse, ainda está cedo, ainda é prematuro começarmos a falar dessas grandes alianças, das eleições, né, e tudo mais. O que nós temos que pensar em construir o melhor caminho e o caminho mais viável e o caminho vencedor para Minas Gerais. Essa entrada do senador Carlos Viana como candidato do presidente Jair Bolsonaro, e ele está fazendo questão de fazer essa vinculação, tanto que para isso se filiou ao PL, na opinião de vocês, representa uma possibilidade maior de segundo turno em Minas Gerais? E pergunto isso, secretário, até me referindo à pergunta anterior que fiz, porque nós sabemos que tem uma parte do eleitorado do governador Romeu Zema que apoia as políticas do governo Bolsonaro, mas sabemos também que há apoiadores tão fiéis do presidente que votam num candidato indicado por ele apenas pelo fato de ser um candidato indicado por ele. Nesse cenário, aumenta a possibilidade de um segundo turno? Vocês trabalham com a possibilidade de que essa eleição já seja uma eleição, de fato, de 2 turnos por termos, pelo menos no primeiro momento, mesmo que ainda seja muito cedo, 3 candidatos que se mostram mais competitivos e com condições de atrair um pouco mais a atenção do eleitorado? Rodrigo, como eu te disse, ainda é cedo para fazer a análise de cenário eleitoral, né? É importante dizer que o partido do governador, o nosso partido, o Partido Novo, tem hoje um pré-candidato à presidência da República também. Nós sabemos que o cenário nacional ainda também está conturbado, né? E as coisas vão se organizando à medida que o tempo vai passando. As convenções partidárias acontecem ao final do mês de julho e acho que é lá que nós vamos ter um cenário muito bem definido. Claro que nós não podemos ficar inertes daqui até lá. As articulações precisam ser feitas, mas o foco tem que estar no melhor para Minas Gerais, no melhor para cada um dos 21 milhões de cidadãos, né, do nosso estado, e que também são brasileiros, obviamente, que também têm uma relevância eleitoral muito grande e que merecem ser cuidados. Primeiro turno, segundo turno, eu acho que isso no momento, o foco qual é o melhor projeto para o Brasil, qual é o melhor projeto para Minas Gerais. Esse tem que ser o foco de todos os atores políticos envolvidos no jogo eleitoral de 2022. E para a construção desse projeto vitorioso, segundo o senhor, passaria pela presença também do deputado federal Bilac Pinto, caminhando junto com o governador Romeu Zema como vice?
deputado federal Bilac Pinto foi um secretário de governo nosso, foi, né, é um grande parceiro, perdão, do nosso governador, mas nós também podemos citar outros grandes partidos que estão nos ajudando, o PSDB, com o nosso líder, deputado Gustavo Ladares, o presidente do partido, o deputado Paulo Abiacchio, nós podemos citar o PP do deputado federal Marcelo Aro, nós temos também o Patriota do deputado Fred Costa, o Avante do deputado Luiz Tibé, o próprio PL, que é um grande parceiro nosso na Assembleia Legislativa desde o início do governo. Então nós estamos construindo, não vou aqui me atrever a dizer mais nomes, mas o momento agora é de pensar em quem quer unir forças em torno do projeto do governador Romeu Zema. É isso que está posto, o nosso governador tem um projeto muito claro para Minas Gerais e ele quer unir forças. Nós estamos com plena ciência de que somente com união de força política, da boa política, da política propositiva, é que Minas Gerais vai continuar avançando. O governador Romeu Zema, com muito esforço e com muito apoio, colocou Minas Gerais nos trilhos. Agora esse trem precisa andar novamente. E é o apoio político de quem quer Minas Gerais cada vez melhor que vai nos levar para esse caminho de sucesso. O fato de o deputado federal Bilac Pinto ter indicado um aliado dele de primeira hora, o agora ex-prefeito de Pouso Alegre, Rafael Simões, para ser candidato a deputado federal, na mesma base eleitoral dele, que é o sul de Minas, não indicaria essa disposição, essa maior proximidade hoje de ser um vice na chapa do governador Romeu Zema, não? Rodrigo, eu acho que são gestos, né? Está na hora de cada um também pensar no seu futuro. O deputado Bilac Pinto, enfim, tomou essa decisão. O secretário Matheus Simões se desincompatibilizou pensando no pleito eleitoral. O deputado federal Marcelo Aro, por exemplo, também trouxe muito apoio político para dentro do PP, que é o seu partido. Os movimentos estão acontecendo. Em política, também tem muito de destino. Nós não podemos aqui ser irresponsáveis com o futuro de cada um. Mas nós também não podemos colocar, né, nós não podemos esquecer que o projeto principal aqui é o projeto do governador Romeu Zema, o projeto de reeleição do governador Romeu Zema, e é ele que tem que estar no foco de todos que querem se aliar ao nosso governador. Agora, em relação aos desafios, né, dessa campanha, quais que o senhor vislumbra, o que vai ser necessário, né, quais são os principais focos necessários para essa campanha que se apresenta? Viagens no interior, enfim, articulações por meio das redes sociais, são as articulações com partidos mesmo para tornar cada vez mais viável a candidatura. O que o senhor vislumbra, secretário? Bom, eu acho que o governador Romeu Zema, ele deve fazer o que ele já faz, né, Adriana? Ele está sempre percorrendo todos os cantos do estado de Minas Gerais. Já foram mais de 200, 300 cidades visitadas ao longo dos últimos anos, ouvindo cada um dos mineiros e das mineiras, sempre com muita atenção, com muita humildade, com muita disposição a dialogar e construir, né, em fazer entregas importantes para o nosso estado. Nós passamos por um momento de reconstrução da casa, agora é hora também de pensar em desenvolvimento, pensar em obras, pensar em estradas, pensar em hospitais, enfim, pensar na infraestrutura do nosso estado. E na ponta política é unir todo o nosso arco de aliança e juntos, contemplando, né, as demandas, os anseios dos grupos que estão aliados ao governador Romeu Zema, a gente pensar qual é a melhor configuração, qual é a melhor forma para que cada um consiga se sentir confortável e pronto para lutar essa batalha ao lado do governador Romeu Zema. A gente está conversando com o secretário de Governo de Minas Gerais, Igor Eto, sobre a campanha de reeleição do governador Romeu Zema. Secretário, em algum momento, em uma das entrevistas que o governador nos deu ao longo desses últimos tempos, ele chegou até a cogitar a hipótese de se licenciar temporariamente do governo para poder tocar a campanha com mais tempo e até mais dedicação. Isso já foi discutido? O governador pretende fazer isso mesmo ou o governador vai conciliar a tarefa de governador e de candidato à reeleição? Rodrigo, te confesso que esse assunto, obviamente, passa, né, pela cabeça do governador, mas ainda não há nenhuma definição sobre isso, ainda não é o que está
no radar do governador. Por enquanto, o foco do governador é governar o estado de Minas Gerais. Ele tem compromisso com os cidadãos de Minas Gerais e ele não abre mão desse compromisso e continuará governando com foco, dedicação, atenção, né, o estado de Minas Gerais até o último dia do seu mandato. Agora, secretário, com essas alianças, né, que se apresentam, até mesmo houve um encontro no fim de semana, já se apresentando, né, esse cenário nacional do Partido Novo e também apresentando os candidatos ao governo, no caso o governador Romeu Zema, aqui à reeleição em Minas Gerais. O Partido Novo se abrindo para essas novas regras, vamos dizer assim, não se aproxima muito da política que o partido criticava antes, ou que o próprio governador criticava, como sendo aquela tradicional e velha política? Que análise que o senhor faz disso? A análise que eu faço, Adriana, é que o Partido Novo está passando pelo seu processo natural de amadurecimento. O partido sempre defendeu as melhores práticas políticas, a renovação das práticas políticas. Nós nunca fomos contra a política. O que nós estamos fazendo é amadurecendo e aprendendo a conviver com a democracia política também. A democracia pressupõe articulação, pressupõe diálogo, pressupõe construção de maiorias. E é isso que nós precisamos fazer. Não há aqui nenhum descolamento com a proposta inicial do partido, que é imprimir e fazer parte, ser indutor da boa política no nosso estado e no nosso país. E é isso que nós estamos em busca. O governador Romeu Zema tem um projeto para o estado de Minas Gerais. E cada vez mais nós estamos nos unindo a partidos e a grupos políticos que querem praticar essa boa política também, que querem se unir ao bom projeto do governador Romeu Zema, querem agregar, querem contribuir ao projeto do governador Romeu Zema, pensando cada vez mais no desenvolvimento de Minas Gerais. Nesse cenário, secretário, eu queria fazer uma outra pergunta. Em 2018, o governador Zema era um azarão, e que conseguiu rivalizar e vencer as eleições como venceu, com uma campanha infinitamente até mais barata do que os concorrentes dele. O cenário hoje é diferente. O governador, ele é o governador, ele está buscando para si uma aliança em torno dele, porque entende que essa aliança é necessária até para poder potencializar a reeleição dele. Como é que vocês pretendem estruturar isso? Porque o Partido Novo, por exemplo, nunca quis usar fundo partidário, fundo eleitoral, né? Tem esse discurso de austeridade com dinheiro público, mas os partidos que estão orbitando em torno do governador não tem essa política. União Brasil, inclusive, é o partido que hoje tem o maior fundo partidário e fundo eleitoral, a partir da fusão de DEM e de PSL. Afinal, o dinheiro público vai ser usado, não vai ser usado? Como é que vocês pretendem estruturar essa campanha? Rodrigo, o governador Romeu Zema, ele tem para si, né, a diretriz, né, de não utilização de recurso público para a sua própria campanha. Agora, nós temos que lembrar que a questão do fundo eleitoral, ela foi votada, aprovada, né, e ela é legítima no plano nacional. O Partido Novo, né, nós do Partido Novo, nós temos uma visão divergente sobre isso. Agora, na campanha do governador não será utilizado. Isso eu posso te garantir. E nós temos que conversar, né, com cada um dos nossos partidos aliados para ver como será a diretriz e o questionamento de qualquer um, mas nós não podemos criminalizar algo que está legislado e está aprovado em plano federal. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Secretário, o senhor já esteve em outras oportunidades aqui conosco, conhece o quadro, perguntas objetivas, respostas também, como se fosse um ping-pong, certo? Sim. Para começar, um vice para Romeu Zema. Que ajude o nosso governador a levar Minas Gerais cada vez mais para o caminho do desenvolvimento e prosperidade. O seu papel nessa construção? Assessor político do governador Romeu Zema e fiel e leal assessor do governador. O Novo em meio à política de alianças. Um player importante para a renovação e cada vez melhor política brasileira. O mote da campanha reeleição do governador. A melhor campanha é o trabalho desenvolvido. Alexandre Calil. Arrogante. Carlos Viana. Senador da República
temos que pensar no melhor para o Minas e para o Brasil. Secretário de Governo de Minas Gerais, Igor Eto, nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Secretário, obrigado pela participação, pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Certamente a gente ainda vai se falar muito com o senhor ocupando o posto que ocupa hoje de articulador político do governador. Muito obrigado a todos pela oportunidade e até a próxima. Obrigada, secretário.